Olá, sejam bem-vindos a essa aula. A aula que eu prometi aqui do gestão de crônicos, né? Que vocês me pediram na caixinha de perguntas. Bom, vamos lá. Gestão de crônicos é um assunto que eu gosto muito, porque independentemente da instituição onde você trabalha, se você é uma enfermeira de hospital, uma enfermeira de instituição, de empresa, enfim, você vai conseguir usar, de alguma forma, a gestão de crônicos a seu favor e promover a qualidade de vida para tanto os seus clientes, para aumentar o seu portfólio de venda, se você é uma enfermeira empreendedora, ou para desenvolver um programa de qualidade de vida para os seus colaboradores, tá bom? Bom, vamos lá. Fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis, né? Doenças crônicas são divididas, a gente gosta de dividir elas em dois grupos. Os grupos modificáveis e os não modificáveis. Quais são os grupos modificáveis? Conforme na tabela, tem os exemplos de sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, tabagismo, consumo excessivo de álcool. A gente vai falar mais a fundo mais para frente, tá? E os não modificáveis, é óbvio, aquele que a gente já herda, né? A herança genética, o sexo, etnia e idade. Fica evidente que os esforços na área de promoção da saúde devem ser focados nos fatores modificáveis. Olha lá. É claro que a gente consegue fazer muitas ações, a gente não tem muito o que fazer nas não modificáveis, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas nas modificáveis a gente tem muitas ações aí de promoção da saúde. Bom, já que a maior parte deles tem a natureza comportamental, desta forma ele é passível de ser trabalhado dentro de uma abordagem preventiva, né? Assim que são identificados, é possível acompanhar e monitorar os principais fatores de risco para a doença crônica, que podem ser motivados por meio de ações da medicina preventiva e promoção da saúde. Vou voltar bastante vezes aqui para a gente não, muitas vezes aqui para a gente não esquecer dos grupos modificáveis, que é aqui que eu acho que a gente tem uma rica oportunidade da gente promover a vida, a qualidade de vida dos nossos clientes, dos nossos pacientes, dos nossos colaboradores, tá bom? Aí, o que entra nos modificáveis? Quais são os principais fatores de risco que estão em paralelo, né? Eles seguem junto com as doenças crônicas. Os fatores de risco: sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade, tabagismo e consumo de álcool, consumo excessivo de álcool, né? São os principais. Vamos falar um pouquinho deles. O sedentarismo em si. Eu vou trazer aqui para vocês nessa aula alguns dados muito importantes e impactantes. É o quarto maior fator de risco de mortalidade global, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Atualmente, cerca de 3,2 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas à falta de atividade física. Olha que interessante, a aula aqui é de gestão de crônicos, porém, somente com esse dado, você já conseguiria fazer uma apresentação mostrando quanto é importante você desenvolver um programa de atividade física para diminuir o grupo de sedentarismo do seu grupo dos seus clientes, dos seus colaboradores, tá? O segundo fator de risco, alimentação inadequada. A má alimentação já é considerada a principal causa de morte em todo o mundo, sendo responsável por 1 em cada 5 óbitos registrados no planeta. Gente, olha que grave. Tem uma nota da Organização Mundial da Saúde. O principal problema, segundo a OMS, é o excesso de açúcar e o sódio, enquanto cereais, grãos, frutas e legumes são consumidos de forma irregular e insuficiente, principalmente nessa vida que a gente leva, terceiras jornadas que a gente tem, vida corrida.
Às vezes a gente tem 2, 3 empregos, ou faz um curso, uma faculdade à noite, enfim. Olha de novo como é importante a gente ter essas informações de dados para a gente conseguir estar munido de informações para a gente levar para nossas lideranças e conseguir um aval para a gente desenvolver vários programas de qualidade de vida, tá bom? Próximo fator de risco, que é extremamente relevante. Segundo uma pesquisa feita pela Vigitel, de 2006 a 2018, 1 em cada 5 brasileiros enfrentam hoje problemas com excesso de peso. Está muito ligado ao segundo fator de risco que a gente acabou de falar, a alimentação inadequada. Além da alimentação inadequada, que tem vários fatores de risco, traz aqui, então, a gente desenvolver vários problemas de doenças crônicas por conta da nossa obesidade, né? Um crescimento de 67,8% no índice de obesidade no Brasil. A obesidade é um dos principais fatores de risco para doenças crônicas como hipertensão, diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares, osteoartrite, entre outras. Para você ver como uma coisa leva a outra, né? Aqui a gente estava falando de sedentarismo, tudo está interligado. Sedentarismo, alimentação inadequada, e é o que gera? Gera a obesidade, que gera várias doenças crônicas. O que mais? Fora isso, consumo excessivo de álcool. A Organização Mundial da Saúde estima que o consumo nocivo de álcool é responsável por 5,9% do total de mortes no mundo. Além de estar relacionada a mortalidades causadas por acidentes, óbvio, né? E questão de violências, este hábito é um fator de risco que pode causar mais de 200 doenças e lesões, como vários tipos de câncer, cirrose hepática, distúrbios neurológicos, entre outras. Olha como é grave. Olha de novo como a gente está interligado com a questão dos fatores de risco, né? O consumo excessivo de álcool, além dele matar, ele pode aumentar o índice de violência doméstica, violência contra a criança. E a gente tem que estar atento, porque se você está na linha de frente, gerenciando programas de qualidade de vida como uma profissional da saúde, você tem que ter um olhar holístico. Você tem que ter um olhar para um todo, né? Ah, isso aqui não é comigo. Não, é com você sim. Você tem que cuidar da sua população. Você tem que, no final, mostrar em números o quanto as suas ações são benéficas, né? São benéficas para a sua população no final. A gente vai falar mais para frente de métricas. Bom, vamos lá. Principais doenças crônicas não transmissíveis, né? Principais doenças crônicas não transmissíveis são essas duas. As principais são a hipertensão e a diabetes, que é o que são causadas lá pelos fatores de risco, né? A hipertensão, vamos falar dela. Além de ser uma patologia crônica por si só, porque ela também está ligada aos não modificáveis, que é daquela herança que a gente falou, a hipertensão arterial sistêmica é fator de risco preponderante para doenças cardíacas e outros males do aparelho circulatório, como o AVC. 1 em cada 4 brasileiros vivem hoje com um diagnóstico de hipertensão. Todos os dias, aproximadamente, 388 brasileiros morrem devido a complicações decorrentes de um quadro de hipertensão. De acordo com a pesquisa, os idosos são os que mais são afetados pela hipertensão. Aqueles com mais de 65 anos, 60,9% sabem que são hipertensos. Na faixa etária de 55 a 64, o índice é de 49,5%. Esses números podem ser ainda maiores. Isso se deve ao fato de que a hipertensão é uma doença silenciosa e praticamente assintomática. Por isso, muitas pessoas desconhecem que são hipertensivas. E eu digo mais, elas se negam a aceitar a doença. Então, essa doença, além dela ser extremamente preocupante, ela é subnotificada. Gente, eu tenho até dentro da minha família, todo mundo tem
um tio, que fala assim, eu fiquei hipertensivo, mas eu não estou hipertensivo. Eles negam. Porque ela é silenciosa, você, durante alguns anos da sua vida, você consegue levar a sua vida normalmente, sem um acompanhamento médico, até que ela vai se agravando, né? E aí que, de fato, ele aceita a doença mediante alguma coisa grave que possa acontecer com a pessoa. E o segunda principal doença é a diabetes, né? Assim como a hipertensão, o diabetes tipo 2 é outro mal crônico que afeta milhões de pessoas e que pode desencadear problemas ainda mais graves, como insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. O diabetes pode provocar lesões renais, lesões oculares, como glaucoma, catarata, retinopatia, lesões neurológicas, problemas nos pés, neuropatia e má circulação. No Brasil, segundo a entidade, o diabetes já atinge 8,8% das mulheres e 7,4% dos homens. O que mais preocupa é que a metade dessas pessoas não sabe que são diabéticas e por isso não tomam medidas para evitar as complicações de saúde decorrentes da doença, mesmo no cenário da hipertensão. Por falta de informação, por falta de conhecimento, ou até mesmo por falta de ter acesso ao sistema de saúde, né? Às vezes a pessoa não tem um convênio médico, fica anos e anos na fila de espera, posto de saúde complicado, enfim. É por isso que promover o diagnóstico precoce é tão importante na prevenção do diabetes tipo 2. Se o paciente souber controlar o nível de glicose no sangue e contar com um suporte médico constante, poderá conviver relativamente bem com a doença e evitar complicações sérias, como derrame cerebral, infarto e cegueira. Benefício de desenvolver um programa de crônicos. Vamos lá. Primeiro objetivo do programa, que tem que ter em mente de quem estiver desenvolvendo esse potencial programa. Mapear a população através de um questionário de saúde. Para quê, gente? Para identificar possíveis doenças crônicas e fatores de risco. Vamos falar mais a fundo para vocês entenderem com mais detalhe. Qual é o objetivo? Monitorar e acompanhar de forma individual. Para quê? Para oferecer e integrar ações de promoção à saúde e promover a qualidade de vida e o bem-estar de cada participante, de cada cliente, de cada colaborador, de cada... enfim. Bom, anota. Importante lembrar que todos os dados, quando você aplicar o questionário de saúde na sua população, você sempre tem que, no próprio questionário, tem que estar escrito essa nota, que ele tem que estar resguardado as questões de informações concedidas da saúde dele, tá? Sempre lembrar que todos os dados e informações concedidas no formulário sobre a saúde serão tratadas de forma sigilosa pela equipe médica, a equipe de saúde toda, tá? Eu deixei aqui para vocês um modelo de questionário, porque isso, quando eu aplicava na minha população lá, é uma coisa... assim, a gente percebe que as pessoas não gostam muito de responder questionários muito longos. Então, para ser assertivo, foi importante a gente mapear as informações mais relevantes, né? E para dar bastante munição de informações para vocês. Então, assim, basicamente você vai precisar nome completo, sexo, porque é importante a gente fazer uma análise de faixa etária, de gênero, né? Para saber qual a relevância do sexo masculino e do sexo feminino. Se você tem uma empresa, você trabalha dentro de uma empresa que tem grupo de diversidade, você pode, inclusive, colocar se a pessoa quer relatar o sexo dela ou não, porque isso é uma questão. Isso eu passei por essa situação, e é muito legal você se importar com a diversidade das pessoas. Então, se a pessoa não quer ser destinada como masculino ou feminino, ela tem todo o direito, então você pode mudar essa questão aqui, tá? Idade é importante também para você ver a relevância da faixa etária que está tendo mais doença crônica. Altura e peso a gente pedia para calcular o IMC.
né? Porque pelo IMC a gente tem aquela tabela do grupo de obesidade, obesidade mórbido, e aqui a gente tem uma rica informação para a gente direcionar essa pessoa, inclusive, para outros programas de qualidade de vida, como atividade física, alimentação, nutrição, enfim. A unidade, o setor, claro, né, da pessoa, ou se for cliente, aí você coloca o endereço da pessoa, celular, o ramal, e aqui entra algumas informações importantes, né? Se a pessoa tem asma, se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão e se ela tem colesterol alto. Por que essa informação é aberta? Por que ela é importante colocar dessa forma? Porque se a pessoa coloca sim ou não, no sim, você vai identificar que a pessoa tem um conhecimento maior sobre aquela questão, sobre aquela doença. Se a pessoa fala não, tem as outras questões onde você pode pegar essa pessoa. Como que eu posso dizer? Você pode abordar de uma forma mais educacional. Você acaba identificando que a pessoa tem aquela doença, só que ela não faz nem ideia que ela tem. Porque, gente, parece que é brincadeira, mas não é. Tem muita gente que não tem conhecimento técnico do nome da doença. Tem muita gente que não sabe nem o que é hipertensão. Tem lá um 20/10 e não sabe que o nome é hipertensão. Eu tô te falando isso por experiência própria, eu passei por isso, tá? Então, por isso que é importante ter perguntas abertas e perguntas que vai te levar a direcionar. A pessoa vai acabar te relatando de outra forma que ela tem aquela doença. Aí entra as perguntas intencionais. Tem alguma doença respiratória que gostaria de relatar? Também é importante. Tem algum remédio de uso contínuo? Aqui é o pulo do gato. No nome do remédio, você vai pegar a pessoa no pulo. Vai falar assim, fulano, vem cá. Depois a gente vai falar da etapa 2. Que a gente vai chamar para uma entrevista e tal. A senhora falou aqui que não tem hipertensão, mas a senhora toma X comprimido, que é para hipertensão. Aí você vai entender o que está acontecendo e vai abordar ela de forma, né, holística, de forma geral. Se a pessoa fuma, se faz uso de bebida alcoólica, se realiza alguma atividade física e se nos últimos anos teve alguma doença que gostaria de relatar. Aqui também você capta bastante coisa. Tá? Modelo de questionário aqui. Possíveis ações para quando você tiver o resultado desse questionário, possíveis ações que você pode pensar em fazer, tá? Eu não coloquei todas aqui que eu poderia trazer para vocês, porque senão ia ficar muito extenso. Mas é só para vocês terem na cabeça o quanto de oportunidade que você pode fazer de ação mediante aquele questionário. Acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Se você tem, dentro da empresa onde você trabalha, uma equipe multidisciplinar, a gente quer dizer o quê? Se você tem um médico, se você tem uma enfermeira, se você tem uma nutri, se você tem uma psicóloga, então você consegue direcionar aquele colaborador para determinada assistência para fazer um mapeamento da saúde dela geral, tá? Parceria com a equipe médica da rede referenciada. Isso aqui é muito legal. Por quê? Pegou a Dona Maria. Você olhou lá, Dona Maria, questionário. Ela tem tudo mais um pouco. Aí, o que você vai fazer? Você vai tentar cruzar as informações dela com a utilização dela do convênio. Gente, isso aqui é uma coisa mais avançada. Se você não quiser fazer isso, não precisa. Tá? Mas seria os melhores do mundo. Eu tenho que trazer para vocês aqui o máximo para vocês começarem a aguçar o que de ações legais vocês podem trazer de melhoria no seu trabalho, tá bom? O que é parceria com a rede médica da rede referenciada? Por exemplo, você pede autorização para RH, pede autorização para quem gerencia o convênio, se você pode mapear alguns cardiologistas, algumas especialidades médicas. Você vai lá, mapeia e vai fazer uma visita. Olha, eu sou enfermeira, tal, sou responsável por um programa na minha empresa. Eu gostaria de fazer uma parceria. Se eu começar a trazer, eu estou fazendo um piloto. Se eu trazer se eu indicar um pessoal aqui para a senhora, né, para médico, para o médico,
senhora pode fazer uma atenção, dar uma atenção especial, fazer e fazer um atendimento, como que eu posso dizer? Um atendimento onde vocês consigam se conversar, né? Que é parceria mesmo, atendimento de parceria, tá? Isso é muito legal, é muito legal, isso é muito legal. Palestras educacionais e de conscientização é aquilo que eu te falei. Se você identificar que tem nas perguntas intencionais muita gente que não faz nem ideia de que tem ou que pode ter doença crônica, você pode desenvolver alguns temas de palestras, aproveitar o calendário da Organização da Saúde, dentro do ano de janeiro a dezembro, e já agendar algumas palestras dentro dos meses X. Mês do colesterol, mês do... Gente, tá na internet, só pegar. Calendário da Organização da Saúde. Aí você olha lá, bate com o seu formulário, e aí você, estrategicamente, você já agenda as palestras de conscientização para o ano que vem, tá? Bom, programa de atividade física, óbvio, se tiver muita gente sedentária, se tiver, você vai olhar, você vai detectar no formulário. Parceria com farmácia. Isso aqui também foi sensacional para a gente. Quando a gente desenvolveu o programa de crônicos lá, foi muito legal, porque assim, tem muitas empresas que tem aquele cartãozinho. Se você é de uma empresa que não tem problema. Mas se você é uma enfermeira empreendedora e você pode colocar isso também no seu portfólio. Fazer parceria e o remédio X e o remédio Y de hipertensão e de colesterol para naquela farmácia 10% de desconto. Porque, às vezes, o seu paciente, o seu cliente, o seu colaborador acaba não comprando a medicação e não tomando porque ele não tem acesso, pelo fato de ser caro, sei lá, entendeu? Você tem que facilitar esse acesso. E programa nutricional, óbvio, né? Porque tem tudo a ver com a questão da obesidade, da atividade física e sedentarismo. Bom, isso aqui são possíveis ações, tá? Tem muitas outras, muitas. Segundo objetivo, vou voltar aqui para a gente... Lembra do primeiro objetivo? Fazer o questionário de saúde, levantar as possíveis informações para monitorar e acompanhar de forma individual, ok? Segundo objetivo, através dessas ações, podemos contribuir para o controle dos custos em saúde. Gente, isso aqui é estratégico demais. Muito estratégico. Se você trabalha numa empresa onde a sua empresa oferece convênio médico para os seus colaboradores, você como coordenador ou gerenciando um programa de qualidade de vida na sua empresa, qual é o objetivo o segundo objetivo do programa de crônicos? Redução da sinistralidade. O que eu estou falando aqui? Isso aqui é sério. Isso aqui é dinheiro no bolso da empresa. Para e pensa. Você captou aqueles colaboradores, aqueles clientes. Você vai pedir 6 meses para você fazer o primeiro relatório de melhoria, porque você vai fazer todo um acompanhamento com a equipe médica, vai fazer com aquele acompanhamento daquelas métricas lá, tá? Voltando aqui rapidinho. Por que eu deixei esse gráfico aqui? Porque não adianta você fazer ação se você não vai desenvolver indicador. Tudo você tem que ter métrica. Tudo que você buscar de informações neste questionário, você vai colocar se você não tem sistema, não tem problema. Coloca numa planilha de Excel, faz na unha mesmo, mas faz. Melhor feito do que perfeito, tá? Pelo menos você começou. Faça um piloto com 10, 15, 20 colaboradores, não tem importância. Mas faça. E aí você pede pelo menos 6 meses para você apresentar o primeiro relatório, tá? E aí você vai chamar todas essas pessoas que responderam o questionário, você vai chamar para uma entrevista. Por que é tão bonito esse programa? Porque ele tem começo, meio e fim. Você está, de fato, promovendo a qualidade de vida daquele seu colaborador, daquele seu cliente. Você está, sim, promovendo, você está fazendo ações preventivas de promoção da saúde dele. E
promoção da sustentabilidade do negócio da empresa onde você trabalha. Parou para pensar nisso? Se eu estou diminuindo a ida da Dona Maria no PS, cara, cada ida de um colaborador no PS é muito caro. É muito, muito caro. Óbvio que depende de cada plano, de cada rede, mas é muito caro. Se ela tem uma doença crônica e está estável, está sendo monitorada, ela não tem por que ir no PS. Se ela tem conhecimento técnico, se ela tem conscientização da doença crônica que ela tem, ela vai tratar aquela doença de forma preventiva. Ela não vai esperar, não vou tomar um remédio hoje. Será que tomar remédio com um copinho de cerveja tem problema? Aí não toma. Entendeu? Você tem que munir a pessoa de informação. Ela vai menos no PS. Automaticamente o custo da utilização do PS vai diminuir. E aí vai vir melhoria na sinistralidade do seu convênio. E aí, gente, você tem como apresentar ROI para a empresa, tem como apresentar redução de custo. Outro ponto importante, que é o segundo objetivo do programa, redução de taxa de absenteísmo. Se a Dona Maria não vai para o PS, ela não pega atestado. Né? Se o Thiago não vai no PS, ele não pega atestado. Ele tá bem para trabalhar, ele acorda saudável, acorda bem, tem um programa de atividade física na empresa, um programa de nutricional, né? A pessoa trabalha melhor, falta menos, aumenta a produtividade e retenção de talentos da empresa, diminui a rotatividade de entra e sai na empresa, do RH. E, gente, o mais importante, acho que de todos, que é a cereja do bolo. Acompanhamento de indicadores e resultados. É isso que vai levar você para outro patamar. Mas eu não sei mexer em indicador. Mas eu não sei mexer em Excel. Gente, vocês precisam investir na carreira de vocês. Tem um monte de tutorial no YouTube de como você fazer uma planilha, como você fazer indicadores, como você avaliar métricas, coisas bestas, ridículas, mas faça. Nem que tenha que fazer no Excel mesmo, na unha, faça. Tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Olha só que bacana, quanta oportunidade aqui a gente tem, né, para os programas de crônicos. E se vocês querem que eu traga mais algum outro tema, só colocar aqui nos comentários, que eu vou estar muito feliz em trazer para vocês, porque eu gosto muito de trazer soluções para desenvolver programas de qualidade de vida, tanto para você, enfermeira do trabalho, para você, enfermeira de alguma instituição, para você que é enfermeira empreendedora, quer desenvolver alguma coisa legal para vender na internet, enfim. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.